Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela Vitória. Bom, eu anunciei esse final de semana a presença nesse programa de um amigo meu que mora nos Estados Unidos. Amigo mesmo, né? Amigo de muito tempo, né? Nós trabalhamos juntos aqui na TVE, o programa Sérgio Cruz, aqui há cerca de 8, 10 anos atrás. Ele, advogado, né, brilhante advogado nosso aqui de Campo Grande, resolveu mudar-se para os Estados Unidos. Então, fez um curso de teologia, etc. Tal, e está ligado, naturalmente, a essa missão mais evangélica lá nos Estados Unidos. Mas não é bem sobre isso que eu quero conversar com ele, não. Eu quero conversar sobre tudo, né, e principalmente sobre pandemia, política, sucessão presidencial nos Estados Unidos. E eu lhes apresento com muita satisfação meu amigo, meu irmão Elias Galvão. Muito boa tarde. Boa tarde, nós estamos à tarde, aí também é tarde ou é noite? Como é que está? Olha, Sérgio, aqui é o mesmíssimo horário de Campo Grande, porque nesse momento nós estamos no horário de verão. Né, aqui no hemisfério norte é o oposto, aí é inverno, aqui é verão, né? Então, como nós, teoricamente, aqui seria agora 10 horas, 1 hora menos, mas como nós estamos no horário de verão, né? Estamos no mesmíssimo horário da nossa nobre Campo Grande. E agora, legal que você não esqueceu a rima, né? Para anunciar meu nome. Elias Galvão. Elias Galvão deve ser fácil para rimar, né? Deve ser. Dá no ão, né? O ão geralmente é a sílaba mais. É uma deixa, né? Já é uma deixa. A sílaba mais rimável que existe na língua. Mas que parabéns. Eu acho a sua mente muito brilhante, né? Porque eu não consigo fazer essas rimas. Pois a vocação nordestina, né? Na criatividade do nordestino. Já nasce com aquele DNA como é que fala? Repentista. Mas, Elias, quer dizer que você saiu de Campo Grande, foi para o Rio Grande do Sul, como é que foi? De Campo Grande eu fui para Santa Catarina, Sérgio. A ideia, quando eu fui, eu estava advogando, né, em Campo Grande, e a ideia era eu tirar um ano sabático. Um ano sabático, para quem não sei se é um termo, né, já conhecido das pessoas, né, mas é quando você vai tirar um ano para você descansar, para você fazer algo que você nunca fez, né? E então a ideia, quando eu fui para Santa Catarina, em 2012, né, eu fui em janeiro de 2012, eu encerrei minhas atividades, eu era professor aí na UNAES, advogava, né? Então, em 2012 foi um tempo onde eu falei, eu vou tirar um ano sabático, eu e minha esposa, né? A gente estava entrando no 4º ano de casamento, falei, vamos tirar um ano sabático, e aí nós fomos para Santa Catarina. E, bem, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à espiritualidade, né? Então a gente aproveitou esse tempo para fazer um curso de teologia, né? E a se dedicar um pouco mais às questões espirituais e pessoais, né? Porque eu sempre tive um entendimento assim que a vida não devia ser só trabalho, né? E que mereceria outros aspectos, né, que muitas pessoas ignoram, né? E aí nós passamos esse tempo em Joinville, foi quando surgiu uma oportunidade da gente vir morar nos Estados Unidos, já estamos há 6 anos aqui, né? E
E por fim, aí como eu já tinha, né, dado essa parada na advocacia e começado, né, a olhar outras coisas, eu falei, então eu acho que acho que vai ser um tempo bom, né, enfim, o ano sabático acabou sendo um bom tempo sabático, né, em que nós estamos vivendo aqui, mas eu me sinto confortável, sabe, porque você sabe que grandes homens da teologia, da religião, eles eram advogados, né, então, o mais recente aqui, o Dr. Martin Luther King, né, que foi um grande nome proeminente dos direitos civis aqui, na luta dos direitos civis aqui nos Estados Unidos. Ele era pastor, eu tive inclusive na igreja que ele era pastor lá em Atlanta, e era advogado também. Martinho Lutero, né, o grande homem da reforma protestante, né, nos anos 1500, ele também tinha profissão de advogado, né, isso para não dizer de muitos outros. Então pode parecer algo contraditório, né, mas assim, eu pelo menos estou embasado na doutrina e na jurisprudência, Sérgio. Mas, Elias, como é que é essa história da pandemia aí nos Estados Unidos? Porque o que chega aqui são informações de que há um negacionismo, e como é que é? Como é que o americano está encarando? Ou há também aí uma polarização entre os que acreditam e que não acreditam? Como é que é? Faz um resumo rápido aí da pandemia no epicentro, né, do planeta aí. Olha, Sérgio, eu acho muito a palavra que você falou, que eu acho que define muito isso, a política, é a polarização. É interessante que eu vejo muita semelhança, agora eu não sei o porquê, se é pelo fato da gente ter uma cultura parecida com a do Brasil, mas há de fato essa polarização que eu acompanho, eu continuo acompanhando as notícias, né, do Brasil, continuo lendo os jornais, né, apesar de que a impressão que eu tenho é que a grande maioria dos jornais tem o mesmo viés ideológico, né, fico às vezes tentando procurar um contraponto, não para ser a favor de um ou de outro, mas para você conseguir fazer uma avaliação, né. Mas aqui é muito interessante que você tenha essa mesma polarização, né? Os dois principais canais de notícia aqui, você tem a Fox News e a CNN, né? A CNN. E a CNN, ela aqui é conhecida como um canal de esquerda e a Fox como um canal de direita, né? Agora, é interessante que o que define muito esquerda e direita aqui nos Estados Unidos é que a direita representa os conservadores, né? Os tradicionais, e a esquerda, os progressistas, né? Os liberais no sentido de ideologia, não no sentido econômico, né? Porque quando você vai para a economia é exatamente o oposto. O conservador de direita, ele é liberal economicamente, ele é contra o Estado grande, né? Ele é a favor do Estado mínimo, com pouco imposto, com pouco subsídio, com pouca ajuda. E a esquerda, né, que são os democratas, já são a favor do Estado social, né? Mas talvez o que se assemelha mais aí no Brasil, eu posso falar daquilo que eu vivi até 2012 aí, né? Seria o PSDB, que seriam os democratas aqui, né? Um partido que ele tem esse viés social do Estado, né? E o da direita, é engraçado, porque às vezes a gente fica tentando buscar similitudes para poder interpretar, né? Mas eu te falo que eu não conheço nenhum partido de direita no Brasil que se assemelhe ao que é a direita mesmo aqui nos Estados Unidos, né? Até eu fiquei pensando, né, e sem querer tomar partido de ninguém, mas só fazendo uma análise, né? Por exemplo, o eleitor do Bolsonaro, que se denomina direita, quando o Bolsonaro tentou tocar as pautas que eram de direita, como privatização, reforma da Previdência e etc., o próprio eleitor que se denominava de direita, a grande maioria, claro, não estou generalizando, mas a grande maioria assustou. Então, até a direita do Brasil eu falo que é esquerda.
comparando com o que é a direita aqui, né? Que é assim, algo realmente diferente mesmo, sabe? Eles têm valores assim que são inegociáveis, né? Eu sei que eu estou fugindo um pouco da sua pergunta, mas eu queria fazer essa introdução aí. Fique à vontade. Por exemplo, o porte de armas, né? Isso é um direito inegociável para o americano. Eu não quero entrar no mérito se isso vai funcionar no Brasil, que é um povo latino, sanguíneo, né? Onde o cara se estapeia por qualquer coisa. Mas é muito interessante, né? Um pouco antes da gente entrar no ar, você estava perguntando do furacão que passou ontem aqui. Esse desviou, graças a Deus. Mas acho que foi há 2 anos atrás, eu não estou lembrado agora o nome do furacão. Não sei se era Irma, é que é tanto furacão aqui. Certo. Mas teve um que passou aqui bem próximo de onde eu tô, e uma coisa assim mais absurda, eu me arrependo de não ter tirado um print da tela do meu celular, mas eu recebi uma mensagem de texto do governo, né, que ele usa muito o sistema de alertas por mensagem de texto, dizendo o seguinte, que a partir, o furacão ia passar 2 da manhã, né, a partir das 11h50, todos os first responders, que é bombeiro, polícia, enfim, emergência médica, não iriam mais funcionar. Eu fico pensando se chega essa mensagem no celular de todos os brasileiros, olha, a partir de tal hora não tem mais polícia atendendo ocorrência nenhuma no país. Agora, por que ninguém saiu que nem um doido? Eu imagino, porque aqui todo cidadão tem uma arma dentro de casa, né? Tem esses valores, né? O cara ele defende a sua propriedade, então são coisas interessantes que o cidadão ele entende que o Estado não é maior do que ele, o Estado está para servir a ele. Então a arma é para ele se proteger do Estado, né? Então dizem os extrema-direita, que é justamente o que a esquerda quer fazer, desarmar o povo para ele não ter como se defender do Estado. Bem, mas aí eu não... Aí já é uma coisa mais... Tem muita narrativa nisso aí também, né? Sim. Agora, sobre essa questão, né, da informação, da contra-informação, da desinformação, né? Hoje nós vivemos um fenômeno, eu acho que nunca foi imaginado, né? Você que tem um background, né? Um histórico como jornalista, né? De hoje você ter um volume de informação, né? E de desinformação. E eu acho que não é só isso, quem hoje recebe a informação também não pensa, simplesmente recebe a informação, replica, um superficial, você não vê mais, inclusive entre jornalistas, não tem mais a matéria jornalística, não tem mais a boa escrita, não tem mais o raciocínio feito em cima da informação, ficou um troço automatizado e aí você tem muita informação, porque hoje qualquer garoto aí de 11 anos abre um blog e pode escrever o que ele quiser ali, né? Então você criou um fenômeno de volume de informação e contra-informação, e a questão é que hoje dificilmente a gente consegue criar um standard, né? um padrão para o que isso é verdade, o que isso não é, o que está por trás dessa informação, qual que é o interesse, né? E realmente a gente vive isso aqui nos Estados Unidos. Então você tem polêmicas, né? Você tem aí você tem conflitos de interesses e a esquerda afirma uma coisa, a direita afirma outra. O presidente Trump, né? Que é também assim alguém de certa forma polêmico, né? Porque não mede palavras, não é alguém assim do ponto de vista politicamente, né, correto. Ele é muito incisivo em suas opiniões e afirmações, né? E realmente a gente não sabe até que ponto no que acreditar. Então você tem estudos, né? Hoje mesmo eu estava lendo, né, da cloroquina, né? Hidroxicloroquina, né? Falando que funcionava, e aí
o FDA, né, que é o órgão regulador aqui, seria a Anvisa no Brasil, proibiu. Aí o Dr. Fauci, né, que é aqui não existe o cargo de ministro da saúde, né, o presidente tem conselheiros, né, então ele botou um cara lá, que é o Dr. Fauci, que me lembrou muito Mandetta, né, nosso amigo sul-mato-grossense, porque ele começou a falar coisas que o presidente não gostou, mas aí você começa a ver um monte de o envolvimento desse Dr. Fauci com um monte de farmacêuticas. E, por exemplo, uma delas, a Moderna, já falou que a dose da vacina que eles estão testando vai custar $3 mil, né? E aí você fica pensando até que ponto, né, é interesse dele falar que uma droga que custa $1 vai surtir o mesmo efeito da droga deles que custa $3 mil, né? Então, estão muito latentes, né, expostos os interesses e acaba que a gente fica aí envolvido, né, no meio dessa briga, né, nessa informação e contra-informação e interesses, né, e vieses ideológicos, né. Então, com certeza, hoje é um mundo muito mais complexo, né. Hoje, para a gente fazer uma leitura de mundo, é muito mais complexa, né, para a gente poder compreender isso. Mas, Elias, já que você falou no Trump, nós estamos em plena campanha eleitoral nos Estados Unidos. Qual é a sua previsão para a eleição americana? Primeiro fala um pouco dessa história de adiar a eleição que o Trump andou propondo. Ok, eu acabei de falar que é tão difícil fazer uma previsão e você me põe nessa saia justa, né? Bem, eu vou fazer uma leitura, então. Hoje, para você ter uma ideia, o Biden, né, que é o principal concorrente dele, está na frente nas pesquisas, né? Mas também vale lembrar que quando o Trump se elegeu, a Hillary estava na frente dele também, porque o sistema aqui é um pouco complexo, sabe? Às vezes, nominalmente, o presidente pode ter mais votos, mas porque aqui é o voto indireto, né? Você elege delegados. Então, por exemplo, tem estados onde, vamos supor que o candidato A teve 40% dos votos e o B teve 60%. Aí ele pega os seus delegados e 40% dos delegados vão votar naquele candidato A e 60% votam no candidato B. Tem estados que, se 40% votou no A e 60% no B, 100% dos delegados vão votar no B, porque entenderam que aquele candidato B ganhou naquele estado. Então, isso dá uma distorção na equação. Pode ser que o candidato X tenha tido mais votos nominalmente e o Y acabar sendo eleito por conta disso, né? Que na representatividade dos delegados tem estados, né, que não dividem os seus delegados, 100% vota naquele candidato que foi vencedor ali. Então, só essa ressalva, né? Primeiro, eu queria que você explicasse o seguinte. Essa divisão dos delegados que eu não entendi direito. Quer dizer, o partido ganha naquele estado, ele é proporcional ao número de delegados também. Eu achei que ganhou no estado já ganhava tudo. No caso da eleição presidencial, né? Veja, cada estado aqui tem uma autonomia muito grande. Eu vejo que no Brasil, quando se criou, né, o nosso sistema, o Pacto Federativo, tentou fazer algo parecido com aqui dos Estados Unidos, mas que nem de perto, porque aqui você tem uma ideia, cada estado tem sua própria legislação penal, tem sua própria legislação tributária, tem sua própria legislação eleitoral, diferente do Brasil, que a única, na verdade, coisa que o estado pode legislar é ICMS, né? Aqui não, de fato, existe um pacto federativo e talvez por ter sido criado, porque o que aconteceu no Brasil é que era um país e tentaram fazer isso, né? Então veio de fora para dentro. Aqui não, já nasceu com esse ânimos, né? Com a vontade de que se fosse a união de estados, um pacto federativo. Então, cada estado tem muita liberdade para legislar sobre muitas coisas.
Então, a questão da eleição funciona assim. Se num estado, como eu disse, 40% votou num candidato, 60% no outro, ele usa exatamente essa proporção para os seus delegados votarem lá na votação que realmente vai eleger o presidente. Então, 40% dos delegados vai votar num candidato e 60% em outro. Mas tem outros estados que entendem o seguinte, que se o candidato X ganhou lá, que seja por 1% a mais, todos os seus delegados têm que votar naquele candidato, e não apenas proporcionalmente aos votos que ele teve. Não sei se eu expliquei ou compliquei mais. Não, mas os delegados são do partido, quer dizer, cada partido tem seus próprios delegados, ou como é que é essa história dos delegados? Qual é o processo para você escolher o delegado? Ai, você está entrando aqui em coisas que nem eu fui atrás, porque eu ainda não voto aqui. Mas, se não me engano, os delegados são eleitos, tá? São eleitos. Vamos deixar essas coisas mais... Mas voltando à política, uma coisa que é importante você considerar é o seguinte, que aqui, eu sei que no Brasil, apesar também do sistema partidário ter imitado um pouco o sistema partidário aqui, com a questão da proporcionalidade de votos, né, de você votar na legenda, de você ter do coeficiente eleitoral, né, eu sei que no Brasil a gente considera muito o candidato, né, e aqui não, aqui se considera muito o partido, né, então muita gente que vota no Trump não vota especificamente nele, mas vota na agenda do Partido Republicano, né, que é a agenda conservadora de direita, né, do Estado mínimo e dos valores conservadores, né, e quem vota nos democratas, né, não necessariamente vota no candidato democrata, mas vota na agenda do Partido Democrata. Então, é muito definido aqui, é muito simples você escolher de que lado que você está, e eu já vou falar, não vou dizer de que lado que eu estou, mas é muito simples aqui você definir, né? Porque antes do partido ter o candidato, você já sabe em quem você vai votar. Porque não importa quem vai ser o candidato, eu vou votar no partido tal, no candidato daquele partido, né? E são agendas imutáveis, né? São agendas de longo prazo, não é uma agenda para daqui a 4 anos. Você já conhece o Partido Republicano, você sabe qual que é o discurso dele, você sabe o que ele vai fazer. Da mesma forma que você conhece o Partido Democrata e você sabe qual que é a agenda deles. Não é algo que vai apresentar ali na véspera da eleição. Mas Elias, o Trump terminou quebrando um pouco essa rigidez aí da fidelidade partidária, você não acha? Porque a candidatura dele terminou sendo um pouco meio que imposta, né, até pela questão ideológica, o que ele representava ideologicamente. Me parece que ele é bem mais direita do que a direita que é o Partido Republicano. Não lhe parece que ele andou quebrando um pouco essa fidelidade aí de republicanos e democratas? No sentido, você fala o quê? Ele sendo indo além da agenda do partido? Que ele terminou impondo o nome dele. Pessoal, muita gente deixou de votar no Partido Republicano e votou no Trump. Mesmo ele alguns tem uma personalidade muito forte, né? A leitura que eu faço, ele é alguém que sabe jogar com a mídia, né? E tira muito proveito hoje. Essa leitura que eu falei, né, que pelo menos para mim é muito complexa hoje, né, na questão de informação e contra-informação, ele é alguém que sabe jogar muito bem com isso, né? Então, vai alguma notícia contrária, fake news, né? É aquela coisa assim, até que se você lê Maquiavel, né, se você lê os manuais, né? Tipo, às vezes, de tanto afirmar uma coisa, aquilo se torna verdade, né? E às vezes você faz uma afirmação com tanta veemência que aquilo tem peso. Então, ele lida muito bem com esse novo sistema de informações que nós temos experimentado e
e eu acredito que isso cresceu muito, foi de poucos anos para cá, né? Não tem 10 anos que a gente está vivendo, se você pensar o mundo há 10 anos atrás, em 2010, né, não tinha sombra disso que nós estamos vivendo hoje, né? E ele conseguiu, talvez, fazer essa leitura, né? E tirar proveito disso, né? E claro também que, como eu falei, hoje o mundo é muito mais complexo, né, Sérgio? Se você considerar também que até tem rumores aqui, né, que a Rússia influenciou nas eleições nos Estados Unidos por interesses econômicos, né? Então, você tem que considerar muitas variáveis, coisas que a gente está enxergando, mas coisas que a gente não está enxergando também. Agora, respondendo a sua pergunta, dentro do Partido Republicano, dentro da linha você vai ter oscilações, aqueles que são mais conservadores, aqueles que são menos, né? E em alguns aspectos ele talvez seja mais seja mais avançado em algumas questões, seja mais radical com algumas e outras, né? A plataforma de discurso dele muito forte aqui é a questão imigratória, né? Mas olha que interessante, o Obama diz que ele deportou muito mais imigrantes do que o Trump. Você vê como que é a questão de você jogar com a mídia e de você, né, fazer esse estardalhaço, né, você criar, né, esse discurso e espalhar ele, né? Então, e por outro lado também, nessa questão fiscal, né, a gente vê aqui que ele tentou mexer com algumas coisas, por exemplo, o Medicaid, né, que é um plano de saúde, aqui não existe SUS, né, aqui todo o sistema de saúde é privado, então o Obama criou o Medicaid, para que todo americano seria obrigado a ter um plano de saúde, né, se você não tem condições de pagar, o governo vai subsidiar uma parte, você vai pagar uma coisa mínima, mas você não pode viver sem plano de saúde, porque todo cidadão tem que ter isso, né? E o que pro liberal, pro conservador, né, pro de direita, aqui é um absurdo, é uma afronta ao seu direito de não ter plano de saúde, né? É uma afronta à sua liberdade individual. Então eu vi que ele tentou derrubar isso aqui. Tentou por diversas vezes, e primeiro ele não, o judiciário impediu ele, depois teve uma votação no Senado, alguns senadores republicanos foram contra também, então você vê que ele também não está assim livre, né? Mas isso ainda é algo que, né, por exemplo, contra a agenda, no caso do plano de saúde, a questão da assistência social, né, ele mantém muitos programas aqui ainda, principalmente agora, né, com essa pandemia. Se não me engano, a conta já tinha ficado em 2 trilhões de dólares de estímulos econômicos aqui. Por exemplo, o seguro-desemprego, né, que inclusive venceu, se não me engano, semana passada foi o último, porque aqui eles recebem o cheque semanal, não é mensal. Então, os americanos estavam recebendo $600 por semana de seguro-desemprego desde março, eu acho, que foi quando começou a pandemia, né? Fora isso, ele enviou também para cada adulto americano $1.200 de estímulo e mais $600 por criança na família. Então, um casal, 2.400 mais 600 por família. Então, assim, despejou muito dinheiro, foram 2 trilhões de dólares, abriu linha de crédito para as empresas, né, se as empresas não demitissem funcionários, né, teria até a possibilidade de ser perdoada o empréstimo. Então, assim, isso que não deixou a economia afundar, né, então, mesmo esse discurso do Estado mínimo não intervencionista da direita, né, eles tiveram que segurar um pouquinho, porque senão ia cair uma bomba, né? Uma bomba em ano eleitoral, você sabe que é uma bomba atômica, né? Mas foi isso que segurou a economia americana, porque, aliás, agora que os economistas estão esperando para ver o que vai dar, porque, como eu falei, acho que foi semana passada que acabou o cheque do seguro-desemprego, né?
e o governo inclusive está tramitando nesse momento aqui no Congresso um outro pacote de estímulo, mas eles estão esperando para ver os resultados, para ver se a economia vai conseguir andar com as suas próprias pernas ou se de fato vai precisar de um outro estímulo, porque enquanto você tem estímulo, você não tem como avaliar a economia real, né? Você é um paciente que respira por aparelhos, né? Você não sabe, hora que tirar os aparelhos, se ele vai continuar respirando ou não. Então, hoje é o que está se aguardando aqui nos Estados Unidos para ver se a economia vai engatar ou não, né? Mas, Elias, com relação à pandemia, né, o que vai acontecer nos Estados Unidos com essa pandemia? Já alcançou o pico? Já está no platô? Já começou a cair? Como é que está hoje a pandemia, o coronavírus, nos Estados Unidos? Olha, o que a gente chama de primeira fase, né, que foi quando deu o pico, ela começou em Nova York, começou lá no norte do país. E foi todo esse processo da primeira fase, em março, abril, né, houve o lockdown, né, assim, eu particularmente, esse lockdown aqui foi muito light, sabe, na minha vida, para você ter uma ideia, não mudou absolutamente nada, porque eu trabalho de casa, né, num home office, muitos americanos fazem isso, mas muitas empresas americanas passaram a fazer isso, né, mas os supermercados continuaram abertos, porque são serviços essenciais, né? Então, assim, para mim não mudou muito a rotina. O bom foi que a gasolina caiu muito de preço, porque acho que o povo parou de rodar, né? Diminuiu o trânsito também. Mas essa foi a primeira etapa, né? E aí eles, depois de passado aquele pico, eles começaram a reabrir, né? E aí depois que reabriram agora os estados aqui do sul, principalmente a Flórida, do outro lado do país a Califórnia, alguns estados começaram, para você ter uma ideia, hoje aqui na Flórida a gente está tendo 5 vezes mais casos do que naquela primeira onda, naquele primeiro caso, né? Porque eu acho que as pessoas perderam um pouco de medo, talvez, né? Você sabe, você mandou o pessoal ficar trancado na primeira vez, não deu em nada, eu falei, agora eu não vou ficar trancado. Mas é interessante o seguinte, que eles não querem recuar, não. Tem que acompanhar. Aliás, a Califórnia, se não me engano, voltou com restrições, mas aqui na Flórida, o governador tem sido assim, resistente em voltar a impor restrições, apesar do pico de casos, né? Porque eu entendo também que hoje você já tem alguns protocolos para tratar da doença, né? Diferente de quando começou em março, que ninguém sabia nada, né? Então, não tinha dado tempo da rede de saúde se preparar, você não tinha orientações, né? Hoje, apesar do pico de casos, né, já existe um protocolo, já se sabe o que fazer com os pacientes, né? Mas ainda é muito alto a questão a quantidade de pessoas que tá infectando aqui na Flórida. Onde a gente vai, né? Você vê as pessoas usando máscara, apesar que aqui é uma cidade de praia, né? Eu estive na praia no sábado passado, na quinta-feira também, ninguém estava de máscara, nos lugares abertos, né? Mas eles entendem também que a destruição, o potencial de destruição da economia pode ser muito maior do que o da saúde, né? Então, eu imagino que os gestores públicos, e eu não queria estar na pele deles, a minha especialização como advogado é a gestão pública, né? Eu não queria estar, graças a Deus que eu não estou perto de nenhum gestor nesse momento, porque realmente você fica entre a questão da saúde pública, que é importante, mas se você vê as maiores pandemias, o que mais matou gente foram crises econômicas, né? Você pega os países aí países fechados, países comunistas, países onde houveram embargos financeiros, morreu muito mais gente que a pandemia. Então, a economia também é um fator que influencia na saúde, né? Que também é de se considerar. Então, realmente, eu não queria estar na pele de nenhum desses gestores agora.
Elias, só mais uma informação política. As eleições americanas para presidente da República serão em novembro. Junto com essas eleições de presidente da República são as eleições de governador, ou cada estado faz sua eleição quando ele próprio determina tal, na Constituição. Como é que é aí? Não, no caso das eleições de governador, elas são juntas. Então não são em momentos separados, não. É uma eleição só. E eles aproveitam também para já votar um monte de plebiscito, um monte de consultas, né? Que eles chamam das propostas. Então, cada proposta recebe um número lá. Então, você vê, vote sim na proposta 22. Aí você vai ver o que é a 22. Lá é aumento de salário para professores, ou isso ou aquilo. Então, é tudo feito de uma vez só, né? Você não tem aquele negócio de eleição o tempo inteiro. Aliás, a eleição aqui é algo muito discreto, sabe? Não chega a ser essa... Vamos dizer, essa festa democrática como é no Brasil, não. É muito discreta e não tem um dia de votação. Isso é interessante também. Você pode votar, inclusive, pelo correio. Você recebe um formulário em casa. Para você ser eleitor aqui, você se registra. O voto não é obrigatório, né? O que, para mim, sempre foi o grande paradoxo da democracia brasileira, né? Que se o exercício é de democracia, eu devia primeiro começar exercitando meu direito de votar ou não, já que é um país democrático. É o grande paradoxo da democracia brasileira. Então aqui, como democracia, você pode escolher votar ou não. Você quer votar, você se registra, você recebe formulário, você preenche lá as propostas, sim ou não, quem que você indica para governador, para presidente, você põe no correio e seu voto. Então é um período que eles têm para você poder ir votar, e também presencialmente, tem lugares que ficam vários dias à disposição para a pessoa poder ir lá manifestar a sua vontade. Aí tem aquela apuração que é muito lenta, né, porque você tem voto que chega por carta, né, você tem voto que é feito lá no local, e aí a continuidade do processo eleitoral aqui. Quer dizer que as eleições são gerais, no caso. Sim. Para governador, presidente da República. E para senadores também, deputados também. Então tudo é feito de uma só vez. Legal. Agora, Elias, essa questão da migração, se for a migração e tal, e você me deu um dado aí que eu desconhecia da questão do tempo do Obama e do tempo do Trump, né, que o Obama deportou muito mais do que o Trump. Bom, agora o Obama teve 8 anos de mandato, né? O Trump tem 4. Mesmo nessa proporção. Sim, eu não tô usando de maldade, não, Sérgio. É proporcional esse dado aí. Agora, a questão é que a imigração do Obama, era uma imigração criteriosa, porque a polícia deportava imigrantes que tinham problemas com a justiça. Não que só imigrantes que tinham problema com a justiça, mas a prioridade eram pessoas desse perfil. E o Trump acabou com isso. Então, não há uma agenda. Não, você tem que primeiro deportar o imigrante que tem problema. Você pode deportar quem você quiser. Então, isso talvez que assusta mais, né? Mas é claro, eu estou falando de imigrantes ilegais, né? No país, né? E quanto aos imigrantes legais, né? A gente vê que houve um enrijecimento das regras, né, para receber imigrantes, né, um critério maior, mas aí eu também creio que não são só questões econômicas, até porque eu acho que o imigrante, ele do ponto de vista econômico, ele é muito lucrativo para o país, mas eu acho que é uma questão também de controle de segurança, né, o que aqui é algo, eu não sei aí no Brasil, mas aqui uma coisa que é constantemente em pauta, né, é terrorismo, né, são questões que é algo que o tempo inteiro assombra aqui os americanos, né? Então a questão imigratória, claro que quando a gente pensa do ponto de vista só do brasileiro, a gente não tem noção da dimensão de um todo, né? Mas se você imaginar, né, pessoas que vêm de países que
que tem um nível, eles, tipo assim, né, eles categorizam países por níveis, né, de possibilidade, de movimentação de terrorismo, ou de lavagem de dinheiro ou não. Então você também tem essas questões imigratórias, né, porque você tem pessoas aqui de países que são, inclusive, declaradamente inimigos dos Estados Unidos, né. Só um dado, Sérgio, o último ato que o Obama assinou, no último dia dele, o presidente aqui, ele entrega no dia 31 de janeiro. Então, o último ato que o Obama assinou foi revogando uma lei que dava asilo para os cubanos. Você sabe essa rixa dos Estados Unidos com Cuba, né? Então, inclusive, o apelido dessa lei aqui é Lei Pé Seco, Pé Molhado. Porque é o seguinte, se o cubano fugindo de Cuba fosse tá ali na sua jangada, fosse pego em alto mar, ele seria deportado para Cuba, né? Então é o pé molhado. Se ele colocasse o pé em terra, ele já ganhava asilo político aqui nos Estados Unidos. Eu acho que até de forma automática, era só entrar com os papéis. Então, se tivesse com o pé seco, ele ganhava asilo. Por isso, pé seco e pé molhado, né? E essa lei, já não sei quando ela foi editada, mas acredito que foi na época ali da rixa dos Estados Unidos com Cuba, né, antes da Guerra Fria até, e foi o último ato do governo Obama, no dia 31 de janeiro, foi inclusive revogar essa lei. Hoje os cubanos não têm mais esse privilégio de poder ganhar asilo político aqui nos Estados Unidos automaticamente, né? Ele, como qualquer outro imigrante que precisar pedir asilo, vai passar por um processo para poder vir a recebê-lo. Para finalizar nosso bate-papo, como é que está a nova Guerra Fria, China e Estados Unidos, aí nos Estados Unidos? Você acha que vai pegar essa Guerra Fria? Olha, Sérgio, eu acho que já pegou e faz parte dessa nova conjuntura, né? A preocupação dos Estados Unidos é claro que é econômica, mas não é só econômica, né? É questão de privacidade, é questão de invasão. Você vê os ataques cibernéticos, né, cada vez mais frequentes, né? E a grande preocupação dos Estados Unidos, né, com o modelo 5G, né, que é o salto por exemplo, do 2G para o 3G, do 3G para o 4G, assim, do 4G para o 5G é um salto assim assustador, assim, é uma tecnologia realmente que vai possibilitar muitas coisas e hoje esse momento de definição da tecnologia, né? O grande medo, né, como eu falei, tirando, claro, também que tem fatores econômicos, né, é a questão da informação, né, da manipulação de dados, e não tenha dúvida que hoje as grandes empresas de tecnologia, a inteligência artificial, a questão do volume de informações que é processado hoje, né, para você também, aqui é como um país, né, de muita tecnologia. É impressionante como as coisas funcionam aqui, como que os sites, as compras que você faz com o cartão, tudo eles já vão prevendo um padrão e direcionando. Na verdade, você não faz mais nada escondido nesse mundo, eu imagino. Então, eu acho que a grande preocupação, né, é entregar todo o volume de informação e processamento de dados na mão dos chineses, né, por conta de uma agenda, né, ideológica, né, que o Partido Comunista Chinês tem, né, mas é claro também, tem fatores econômicos e os Estados Unidos têm que defender o seu país. Nós temos que entender que os Estados Unidos, é engraçado que às vezes eu vejo algumas notícias, né, e um dia desse eu vi, inclusive na CNN Brasil, né, eu estava lendo, e estava falando que o Trump já fechou com essa empresa Moderna, né, fabricando a vacina, já fechou 90% das suas vacinas, já comprou aqui para os Estados Unidos, e deram essa notícia na CNN Brasil, né, no site deles, e eu vi o comentário, mas esse cara, né, só pensa nele. Olha, os Estados Unidos é um país e ele quer defender os seus cidadãos, né? Ele não está preocupado com o resto do mundo, ele não é dono do mundo, ele é como o Brasil, eu acho que tem que defender os seus interesses, né?
como cada país tem que cuidar dos seus cidadãos e proporcionar qualidade de vida para quem mora nesse país, né? Então, há essa preocupação financeira também, porque, veja, antes a China, os Estados Unidos tinha a mente e a China tinha força de trabalho. Hoje a China tem tecnologia que tão no mesmo nível dos Estados Unidos, se não melhor, né? E é interessante, porque aí no Brasil, eu não sei como está hoje, Sérgio, mas a gente sempre tinha um preconceito, né? Produto chinês. Ainda tem isso aí? Não, esse aí é produto chinês, era associado com a má qualidade. Ainda tem isso no Brasil ou não? Não, muito pouco. Pois é, pouco. Porque aqui, eu acho... Hoje a China está invadindo o Brasil também. Porque aqui eu vim conhecer os produtos chineses de qualidade, porque, veja, o mercado americano você não entra se você não tiver qualidade, entendeu? Então, o chinês produz coisa de qualidade, e deixa eu falar, são raros os produtos que hoje são produzidos nos Estados Unidos, tanto que é tão raro que um produto, quando é produzido aqui, ele vem com um selinho, produzido nos Estados Unidos, porque até uma piada aqui, mas é verdadeira, eu cheguei de ver isso, mas até a bandeira americana era fabricada na China. O que também foi um grande dínamo para a economia mundial, porque barateou a produção de custo, gerou volume, né? O problema é que eles foram muito mais espertos, né? Eles foram fazendo poupança, hoje eles têm reservas de trilhões de dólares, né? E hoje são uma ameaça, né? Então, por ironia, né? Como muitos países que hoje os Estados Unidos é inimigo, foi o próprio Estados Unidos que deu as armas para que eles pudessem hoje estar incomodando, né? Então, mas tem o viés econômico, tem os interesses ideológicos, né? Que aí eu acho algo um pouco perigoso, né? Até por conta do controle, né? Porque nós conhecemos o contexto, mesmo no Brasil, eu acho que uma medida menor, mas há liberdade, você pode se expressar, e hoje nós temos visto um país onde esses valores não existem, né, e ele tem crescido e tem aumentado a sua influência no mundo, né? Então, bem, aí no Brasil já deve estar em febre também aquele aplicativo, aquele app, o TikTok, né? Aqui foi acho que foram durante essa pandemia, eu acho que foi mundialmente 2 bilhões de downloads, né, desse aplicativo. Então, uma coisa é uma empresa que é sediada nos Estados Unidos e ela tem que seguir padrões de ética, tem que seguir regras, tá? E não vem me falar que isso é balela para pôr e dormir, porque se alguém descobrir que ela saiu da linha, ela toma aqui um processo, e os processos aqui são milionários. Outra empresa que está sediada lá na China, e por definição, por padrão, ela é obrigada a compartilhar todas as informações com o governo. Então, a gente não está se atentando para esse detalhe aí, né? Onde que isso aí pode parar, né? E como eu mencionei aqui, né? Você vê a Rússia influenciando as eleições nos Estados Unidos. Hoje, nós temos que pensar que o mundo é muito mais complexo, né? A influência, bem, tudo que nós estamos vivendo, né? A influência é maior, né? Para você ter uma ideia, quantas pessoas hoje se informam pelo Facebook, né? Pelas páginas, né? Agora, quem que define o que você vai ler no seu feed de notícias no Facebook? É a empresa Facebook. Então, se ele quiser que você leia só notícias tendenciosas para... Estou dizendo que é assim, você está me entendendo, né, Sérgio? Mas se ele quiser fazer isso com você, ele tem esse poder de escolher só o que você vai escutar. E você sabe que o que a gente escuta é o que forma a nossa opinião, né? Perfeito. Elias, foi muito bom conversar com você. Conversaria muito mais, ficaria a tarde inteira conversando, mas nós temos uma pauta, né? Vamos seguir. E você já fica convidado para uma próxima oportunidade, a gente continuar esse papo muito gostoso, conhecer um pouco dos Estados Unidos, conhecer um pouco do mundo, né? Porque a gente fica muito, apesar do mundo globalizado, a gente fica muito aqui na aldeia, né? Muito tribalizado. Então é bom a gente conversar bastante com quem está fora, com quem tem experiência. Gostei de revê-lo depois de muito tempo e vamos continuar juntos aqui, tá bom?
Um abraço forte para você, para sua esposa, para os seus meninos, e espero que você volte o mais rápido possível e volte rico. Tá bom, então, Sérgio. Olha, é uma alegria, satisfação de falar contigo, e eu estou sempre à disposição para a gente bater esse papo aqui muito gostoso. Uma satisfação e uma alegria revê-lo mesmo, viu? Um grande abraço e prometo que eu vou tentar ficar rico, tá bom? Muito obrigado, um abraço forte para você, muita sorte aí nos Estados Unidos. A gente vai dar um pequeno intervalo para voltar, sabe com quem? Com o Grilo, lembra do Grilo? Pois é, o Grilo daqui a pouquinho aqui em nosso programa. Um abraço, daqui 2 minutinhos. Mais do que nunca, a vida é o resultado das escolhas que fazemos hoje. Não uso máscara. Eu não uso porque ela me incomoda, porque eu acho desnecessária. Ela me incomoda muito para respirar. Eu escolho curtir a vida, sim. Eu continuo vendo meus amigos. Eu não consigo parar a minha vida desse jeito igual todo mundo está fazendo. Eu acho que eu não preciso escolher nenhuma das duas. Tivemos que nos reinventar e tomar as medidas necessárias para preservar as vidas. E se você tivesse que escolher quem vai viver ou não? Eu vou salvar a vida dos meus filhos, né? Da minha esposa, da minha família. Só a vida de um dos dois? Para escolher quem vive e quem morre? Eu não consigo, sinceramente eu não consigo fazer essa escolha. Boas escolhas podem evitar aquela que ninguém quer fazer. Campo Grande tem escolha. Você tem escolha. Escolha viver. Pois é, bate-papo legal com o Dr. Elias Galvão. O Dr. Elias Galvão apresentou conosco o Defesa do Consumidor, num programa apresentado na TVE, aqui em Campo Grande, há muito tempo. Programa muito informativo, prestação de serviço extraordinária, e ele fazia, né, defendia o consumidor. E agora está nos Estados Unidos. Não vai ter Grilo hoje? Não conseguimos o Grilo. O Grilo, além de repórter policial, ele tem uma função na área de saúde, né? Ele cuida de um spa. Então tem pessoas idosas e ele, de vez em sempre, ele tem que dar prioridade, naturalmente, à vida, né? À vida do pessoal que ele cuida. Parabéns para o Grilo. Eu estou vendo aqui, eu vou falar rapidinho antes de encerrar o programa, essa manchete do jornal Correio do Estado de hoje, que fala dos perigos da pandemia e trata que autoridades cobram mais ação do governo no combate à Covid-19. O problema é o seguinte: o governo do Estado tem tido a preocupação, desde o início da pandemia, de não interferir na ação dos municípios. É apenas, né, orientar, coordenar os trabalhos, e os municípios tomam as suas decisões. Para Campo Grande, o governo do Estado, a Secretaria de Saúde, tem recomendado mais rigor nas restrições, porque o índice de isolamento social aqui é muito baixo. Então, há uma preocupação de
de colapso, sobretudo no sistema de saúde, e o governo tem recomendado. É claro, o prefeito tem procurado ouvir todos os lados para tomar decisão. E a decisão que ele tomou ultimamente termina contrariando as ações e as recomendações do governo do Estado para o município de Campo Grande, né? O governo do Estado acha que o prefeito tem que ser mais rigoroso, tal, exatamente para cumprir, né, ou procurar atender as possibilidades, as pessoas infectadas dentro das possibilidades do Estado, da capacidade hospitalar da cidade, aquelas coisas que a gente já conhece. Agora, o prefeito, ele, como disse o doutor Elias Galvão, eu não gostaria de estar um minuto sequer na pele do prefeito ou na pele do governador, principalmente na pele do prefeito, porque ao prefeito cabe decidir, né? Ele é que toma a decisão, ele que assume toda a responsabilidade. Então, houve aqui a pressão de um lado, a pressão do outro. Se você ligar as redes sociais aí, você vai ver que é pressão de quanto é lado. É pressão pelo lockdown, é pressão pela flexibilização. O prefeito tem que tentar conciliar todos esses interesses. E fica difícil para o prefeito, naturalmente, tomar a decisão que termina atendendo às recomendações do governo federal ou do governo estadual. É o que está acontecendo aqui em Campo Grande. É lamentável, né, que a população de Campo Grande não esteja compreendendo a extensão da evolução da doença aqui na cidade, aqui na capital, mesmo com toda a transparência das informações que são repassadas tanto pela Prefeitura Municipal como pelo Governo do Estado em suas lives, né, que estão aí permanentemente, as informações que vêm através da imprensa, do rádio, da televisão, dizer, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Brasil, estão muito bem informados do tipo de comportamento que deve ser adotado. Agora, fica difícil para o prefeito chegar aqui e decretar um lockdown, principalmente sabendo que ele vai decretar e que a maioria não vai atender, né? Fica ruim para o prefeito, fica ruim para a própria imagem do prefeito. Eu decretei, ninguém cumpriu, decretou aí o lockdown no final de semana, ninguém atendeu. Quer dizer, um lockdown que termina prejudicando somente uma parte, né, que seriam os empresários. Não há como você decretar um lockdown abrangente, né, todo mundo. Você não pode sair de casa, você não pode. E termina, para forçar o pessoal a ficar em casa, termina sacrificando apenas uma parte, um lado da sociedade, um lado da cidade, que é o lado exatamente do setor de serviço, e um setor que, como qualquer outro, precisa sobreviver. Então fica difícil para o prefeito. Não estou aqui fazendo defesa do prefeito, defesa do governador, mas é preciso que a população tenha consciência. Se a população não tiver consciência de obedecer às orientações do Estado, às orientações do município, muito dificilmente vai ser possível refrear esse, né, desrespeito que há. Cada um que cumpre. Eu tenho procurado cumprir minha parte. Tenho procurado, tenho feito o sacrifício de não sair de casa, às vezes até precisando sair, fico em casa porque eu sou do grupo de risco. Então eu tenho que ficar em casa. Tenho que ficar em casa, tenho que deixar de receber pessoas que eu gosto, amigos. Tenho deixado até para contribuir com o município, né? Contribuir com o Estado e, sobretudo, contribuir com o sistema de saúde. Porque se o sistema de saúde entrar em colapso, aí não vai mais, aí vai ser problemático, né? Então é por isso que eu estou aqui não defendendo o prefeito, não defendendo o governo e defendendo a vida das pessoas. É isso que importa. E você não pode culpar o Nelsinho, o Marquinhos Strade, por desinteresse, por negligência. Você não pode culpar o governo do Estado por negacionismo, porque tanto o governo do Estado como o prefeito de Campo Grande fizeram o possível, estão fazendo o impossível para impedir a propagação do coronavírus. Isto está na cara, isso não precisa de nenhum juiz para julgar, né? Porque está na cara que as autoridades realmente têm feito o que é possível e o que é preciso fazer. Agora, nós, né,
cidadãos, temos que cumprir a nossa parte e assumir a nossa responsabilidade. Tá? Bem, a gente volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã, contando com a sua presença. Agradecer ao pessoal que compartilhou aí no Facebook, agradecer ao pessoal que se inscreveu no canal Via Morena Oficial, agradecer ao pessoal que assiste esse programa todos os dias pelo site da viamorena.com. E você continua ligado na Via Morena através do site com todas as informações, com uma programação feita especialmente para você que está de quarentena. Muito obrigado por sua atenção e tchau, Pica-Pau.